E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Raimundo de Castro e vamos para mais uma aula do nosso curso, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você está assistindo esta aula, tá? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sobre segurança da informação, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos relacionados a esse tema, certo? Bom, e para a gente começar, a gente vai ver aqui o conceito de segurança da informação, tá? Então, o que é segurança da informação? Trata-se de um conjunto de ações para a proteção de um grupo de dados, né? Protegendo o valor que ele possui, seja para um indivíduo específico, no âmbito pessoal, ou para uma organização, tá? Então, veja que a segurança da informação, ela é algo que está presente na nossa vida pessoal e também numa organização, seja uma empresa ou uma instituição pública, por exemplo, tá? E essa segurança da informação, quando ela é aplicada de forma correta, ela pode blindar a empresa de alguns ataques digitais, né? De desastres tecnológicos, de falhas humanas, né? Porém, quando existe alguma falha, por menor que seja essa falha, ela abre brecha para o surgimento de vários problemas, tá? Então, a segurança da informação é algo que a gente deve sempre praticar no nosso dia a dia, tá? Seja com relação às nossas informações pessoais ou às informações de alguma empresa ou de alguma instituição que a gente está ligada a ela, né? Então, vamos lá. A segurança da informação, ela está baseada nesses 4 pilares aqui, né? O primeiro é a confidencialidade dos dados, tá? Então, esses dados, eles podem ser confidenciais, ou seja, eles são de acesso restrito, tá? Porque, juntamente com esse outro pilar, que é a disponibilidade, tá? Eles vão ser disponíveis apenas para as pessoas específicas, para as pessoas corretas, tá? Esses dados também, eles precisam ter integridade, ou seja, eles precisam estar disponíveis por completo, tá? Sem nenhuma alteração, e eles também precisam ter autenticidade, né? Ou seja, precisam ser verdadeiros, precisam ser autênticos, tá? Então, a segurança da informação, ela está baseada nesses 4 pilares, tá? Bom, e os dados, eles podem sofrer 2 tipos de ataques, tá? A gente tem o ataque passivo, ele envolve ouvir as trocas de comunicações ou gravar de forma passiva as atividades do computador, tá? Então, nesse ataque aqui passivo, apenas grava informações, né? Armazena informações, te observa, tá? Por exemplo, você digita uma senha, ele vai lá, o sujeito que está te atacando, ele armazena essa senha e guarda ela, tá? Já aqui no ataque ativo, é quando ele faz a utilização daqueles dados que foram coletados no ataque passivo, tá? Por exemplo, ele faz isso para atacar um sistema, derrubar um sistema, fazer infecção em algum sistema, realizar outros ataques, né? Realizar interceptação, monitoramento. Então, são várias ações que ele pode praticar, tá? Então, no ataque passivo, ele só coleta informações, e no ataque ativo, ele usa essas informações para executar alguma ação prática, tá? Bom, e a política de segurança da informação é algo que deve ser adotado por nós, enquanto informações pessoais que a gente guarda e armazena nos nossos dispositivos, e também por instituições e empresas, tá? A política de segurança da informação, ela envolve a política de senhas, né, que é a proteção de dados através de senhas com acesso restrito, tá? Por exemplo, você no seu celular, você deve ter uma senha aí que bloqueia o acesso ao seu celular, né? No computador também, tá? Também existe a política de backup, que é fazer uma cópia de segurança, tá? Então, sempre manter uma cópia de segurança dos nossos dados, tá? Porque, por exemplo, se você tem apenas determinado dado apenas em um local, né? E se aquele local for comprometido, cadê a cópia de segurança, tá?
Por isso é sempre bom fazer um backup, tá? Também a política de privacidade, né, que é manter os dados privados com acesso apenas a quem interessa, né? Os dados não podem ser disponibilizados para todos, de forma pública, né? E também a política de confidencialidade, né? O acesso restrito aí a esses dados, eles são confidenciais, né? E devem ser acessados apenas por quem interessa, né? Ou por quem você permitir. Bom, dentro da segurança, a gente também precisa conhecer alguns mecanismos de segurança, né? Os mecanismos de segurança é uma ação ou técnica, ou método, ou ferramenta estabelecida com o objetivo de preservar o conteúdo sigiloso e crítico para uma empresa, tá? Então, mecanismos de segurança são mecanismos que vão ser utilizados para proteger os dados, tá? Esse mecanismo de segurança ele pode ser feito através de controle físico, né? A gente tem a tradicional fechadura, tranca, porta, cadeado, tá? Um controle físico, tá certo? E a gente também tem o controle lógico, que é feito através de softwares de segurança, tá? Um desses softwares pode ser, por exemplo, o antivírus, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o conceito dele, tá? Então, esse mecanismo de segurança está baseado em controle físico, né? Que é algo que vai trancar fisicamente, tá? E também esse controle lógico, que é feito através de software específico para isso. Bom, um exemplo de controle de segurança é a criptografia, tá? Essa criptografia é uma maneira de codificar uma informação para que somente o emissor e o receptor da informação possa decifrá-la através de uma chave que é usada tanto para criptografar e descriptografar a informação, tá? Então, na criptografia, o que ela faz é uma codificação daquela mensagem, daquela informação, tá? E só quem vai descriptografar é quem recebe a informação, tá? Então, como exemplo de criptografia, a gente tem a assinatura digital, né, que está cada vez mais sendo utilizada atualmente, e a gente tem também os sistemas biométricos, né? Sistemas biométricos, por exemplo, de caixa eletrônico, aí do seu aparelho celular, em computadores e vários outros dispositivos eletrônicos. Bom, e uma forma de manter a informação preservada é utilizando-se de firewall, tá? Firewall, uma tradução livre, quer dizer parede de fogo, tá? É uma solução de segurança baseada em hardware ou software, que é mais comum ser um software, tá? E a partir de um conjunto de regras ou instruções, ele analisa o tráfego da rede para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de como o firewall age, tá? Aqui, a gente tem os nossos computadores, tá? Por exemplo, os nossos computadores da nossa casa, certo? E aqui a gente tem uma rede externa, que é a internet, tá? E entre a internet e os nossos computadores, a gente tem aqui o firewall, tá? Então, esse software, ele vai fazer a segurança e vai controlar quais são as informações que vão passar da internet para o nosso computador, tá? Se ele detectar que for alguma informação perigosa, algum dado perigoso, um site que apresenta perigo, um arquivo que apresenta perigo, então ele vai fazer uma barreira e não vai permitir passar, tá? Essa é como age o firewall. Aqui a gente tem um exemplo de três das principais tipos de ameaças virtuais, né? O primeiro são os malwares, que são chamadas de pragas virtuais, né? Eles são programas mal intencionados, ou seja, programas maliciosos que servem para danificar o sistema e diminuir o desempenho do computador, tá? Então, os malwares, além de danificar, eles diminuem o desempenho, faz com que o computador fique mais lento, certo? A gente tem também os vírus, eles são programas maliciosos e para eles serem iniciados, é necessário uma ação, por exemplo, um clique por parte do usuário, tá? Então, por exemplo, o vírus, ele pode agir quando você abre algum arquivo, quando você acessa algum site, né? Ele vai agir e vai começar a ser executado no seu computador, tá?
A gente tem também os worm, que são programas que diminuem o desempenho do sistema, ou seja, eles exploram a vulnerabilidade do computador, se instalam e se replicam. Replicar quer dizer se multiplicar. Eles fazem cópias deles mesmos para infectar outras máquinas, né? Eles não precisam do clique do mouse, por exemplo, porque eles têm uma ação automática, tá? Eles são programados para interagirem de forma automática, tá? Bom, e para combater essas ameaças, a gente tem aqui esses aplicativos de segurança. O aplicativo mais comum que a gente tem é o antivírus, né? Ele é um software que encontra arquivos e programas maléficos no computador. Então, o antivírus, ele faz a varredura no computador, faz a varredura no site que você acessa aí na internet e faz a identificação desses arquivos que porventura sejam maliciosos, né? Tem o firewall, que a gente já explicou agora há pouco, né? Ele funciona como um filtro na rede, uma barreira, tá? Ele determina o que deve passar em uma rede, seja ela local ou uma rede corporativa, uma rede de empresa. Ele faz o bloqueio de entradas indesejáveis, né? E assim, dessa forma, ele protege o computador, tá? A gente tem também o anti-spyware, né? Que ele é um software... o spyware é um software espião que rouba as informações. Então, para a gente encontrar esse spyware, a gente usa um programa chamado anti-spyware, né? Esse anti-spyware, ele protege o computador funcionando como antivírus em todos os sentidos, né? Conforme relatado acima, tá? Então, o spyware é um software espião e o anti-spyware é o programa que vai combater o spyware, tá? Pessoal, com relação ao antivírus, tá? No próprio antivírus, quando é um antivírus completo, ele já tem todas essas funcionalidades e outras mais, né? O antivírus, ele vai ser antivírus, como o próprio nome dele já diz, e nele já vai ter firewall, vai ter anti-spyware e outros programas de segurança para a proteção do computador, tá? Bom, e aqui algumas formas de segurança e proteção com relação a dados, né? Com relação ao uso do computador, né? Primeiro, você deve evitar colocar senhas com dados conhecidos, né? Por exemplo, data de nascimento ou placa de seu carro, por exemplo, tá? Então, pessoal, nada de colocar senhas com dados comuns, né? Não coloque data, não coloque seu nome, tá? Não coloque o nome do filho. Caso você tenha um cônjuge, não coloque o nome do cônjuge, tá? Não coloque informações comuns, tá certo? Porque esse tipo de senha são os tipos mais fáceis de serem descobertas, tá? As senhas ideais devem conter letras minúsculas e maiúsculas, números e caracteres especiais, tá? Caracteres especiais são esses aqui, ó, o arroba, tá? Esse caractere do jogo da velha, o cifrão, o símbolo de porcentagem, o símbolo de união, o asterisco, tá? Então, a senha para a senha ser segura, ela deve misturar letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais, tá? Mantenha sempre a instalação de um antivírus, né? E de preferência que ele esteja atualizado, tá? A atualização do antivírus é automática. Se o dispositivo está conectado na internet, ele vai atualizar automaticamente, tá? Todos os softwares do computador devem estar sempre atualizados, principalmente o software de segurança e sistema operacional, tá? Então, manter sempre os softwares atualizados para corrigir as falhas de segurança que, porventura, eles venham a ter. Manter backup para o caso de pane ou ataque. O backup, como eu já falei antes, é uma cópia de segurança, tá? Então, você vai pegar os seus dados e vai salvar ele em outro local, tá? Evitar sites duvidosos, né? Se você vai acessar um site e você tem dúvidas se ele é seguro ou não, a melhor opção é não acessar, tá? Não abrir e-mail de desconhecidos e principalmente se tiver anexos com link ou arquivos, tá? Então, às vezes, é muito comum enviar, por exemplo, você receber, por exemplo, e-mail que te promete uma foto de uma festa que você participou com alguém, tá? Aí você fica curioso para ver aquela foto, só que
você não foi em festa nenhuma, né? Então ninguém vai estar te enviando foto por e-mail. Aquilo é um dos tipos mais comuns de armadilha, tá? Outro tipo comum de e-mail que é armadilha são e-mails de bancos, onde pedem para você atualizar a senha, né? Então aquilo também são armadilhas, tá? Você tem que evitar ofertas tentadoras por e-mail ou em publicidades, né? Às vezes você está querendo comprar um produto e encontra ele com um preço muito abaixo do mercado, né? Isso também é um tipo de armadilha, tá? Você deve ter bastante cuidado quando for solicitado dados pessoais, né? E caso seja necessário, você vai fornecer somente em sites seguros, né? Cuidado com informações em redes sociais, né? Eu falei para vocês lá no slide anterior que você deve evitar colocar a sua data de nascimento, por exemplo, como senha, tá? Então, por exemplo, atualmente é muito comum as pessoas postarem nas redes sociais a foto do seu aniversário, tá? E aí você posta a foto lá que tem, por exemplo, 20 anos, né? E você posta lá no dia que você posta. Então, com base nessas informações, a pessoa descobre sua data de nascimento. É uma informação bem fácil de ser descoberta, tá? Instalar o anti-spyware, né? E isso aqui, o antivírus, ele já pode resolver, tá? E além dos procedimentos anteriores, deve-se ter o antivírus instalado e sempre atualizado, tá? Então, se você utiliza aí o sistema operacional Windows, sempre manter o antivírus instalado e atualizado, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre segurança da informação, né? E a gente se vê na próxima aula. Até lá!